Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito Responde. Sou Ana Cláudia Schwenk, professora de Direito do Trabalho. Ministramos essa semana o curso Direitos do Trabalhador Doméstico após a Emenda Constitucional 72 de 2013. E hoje estamos aqui com os alunos para tratarmos de dúvidas, questões muito interessantes, ainda não esclarecidas pela emenda, pelas leis. Nós temos aqui conosco Jefferson, Luciana e Daniel. Então vamos iniciar o nosso Saber Direito Responde com uma pergunta. Quais os direitos adquiridos pelo empregado doméstico após a Emenda Constitucional 72? Após a Emenda Constitucional 72, nós tivemos uma vasta gama de direitos estendidos aos trabalhadores domésticos. Dentre eles, nós temos a limitação à jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Temos também horas extras decorrentes desse controle de jornada. Temos também o direito ao FGTS, ainda pendente de regulamentação, mas é um direito que agora se tornou obrigatório. Temos também o direito ao adicional noturno, que no momento está pendente de regulamentação, e outro direito bastante interessante, dentre os tantos estendidos, é o direito que o trabalhador doméstico tem de receber o seguro-desemprego, que está relacionado ao FGTS, que será abordado também. Se eu começar a pagar o FGTS hoje, mas o contrato já existia antes da emenda de 72, eu tenho que pagar multa de 40%? É importante frisarmos que o FGTS ele está diretamente relacionado a outros direitos que também foram estendidos, que é, por exemplo, o caso da multa de 40%, que está diretamente relacionado à proteção da relação de trabalho contra a despedida arbitrária. E temos também o direito ao seguro-desemprego, que está relacionado à vinculação do empregado ao FGTS. Com a extensão pela emenda do controle de jornada diário, semanal, isso também inclui o direito em relação aos intervalos para refeição e descanso durante a jornada de trabalho? A emenda constitucional estendeu aos domésticos essa limitação de jornada, mas ela não abordou nada a respeito especificamente dos intervalos. Como os intervalos estão inseridos na jornada, então é importante que o empregador doméstico conceda sim os intervalos ao seu empregado doméstico. Porque esses intervalos, eles estão diretamente relacionados não só à jornada de trabalho, que foi estendida ao empregado doméstico, como também à segurança e saúde do trabalhador, que é também um direito estendido ao doméstico. Então, empregador doméstico conceda o intervalo para almoço e descanso ao seu empregado doméstico. O empregador pode efetuar desconto no salário a título de vestuário, moradia, higiene do empregado doméstico? Esse tipo de desconto é vedado, não há possibilidade do empregador doméstico fazer esse tipo de desconto. Agora, especificamente com relação à moradia, é importante frisarmos que existe uma exceção, que é aquela moradia fora do local de trabalho. Então, se o empregado doméstico mora em local diverso daquele local onde presta o seu serviço doméstico, o empregador doméstico poderá sim efetuar o desconto referente à moradia. Agora, se o empregado doméstico mora no mesmo local de trabalho,
é vedado desconto referente à moradia, bem como vestuário e alimentação. O adicional noturno é devido ao empregado doméstico? O adicional noturno, ele foi estendido ao empregado doméstico pela Emenda Constitucional 72. Entretanto, o adicional noturno que nós temos hoje é aquele que foi previsto pela CLT ao empregado urbano, na porcentagem de 20%. Então, com relação ao adicional noturno do doméstico, ele ainda está pendente de regulamentação. O empregador doméstico não está obrigado por lei a pagar adicional noturno ao seu empregado, pois ele ainda não foi regulamentado. Entretanto, adotando uma linha de advocacia preventiva, a qual nos filiamos, entendemos que é adequado o empregador doméstico fazer este pagamento, ainda que pendente de regulamentação, este direito. E como o adicional noturno é um adicional pago diretamente ao empregado, costumamos sugerir ao empregador doméstico que ele pague o adicional noturno em uma porcentagem inferior àquela prevista para o empregado urbano. Porque o artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal foi expresso em falar da necessidade de simplificação da tributação desses direitos, incluindo o adicional noturno. Existe a grande possibilidade deste adicional ser regulado em uma porcentagem inferior à que já existe na CLT. Então, a nossa orientação é que esse adicional seja, sim, pago ao empregado doméstico e é possível que o empregador faça esse pagamento em uma porcentagem inferior. E quando da regulamentação deste direito, adeque o valor pago ao valor previsto em lei. Com a emenda 72 e o rol de direitos do doméstico estendidos, não consta lá o inciso 29 do artigo 7º, que diz respeito à prescrição trabalhista. Como a doutora entende, qual é a prescrição aplicável para os domésticos? De fato, o inciso 29, que trata da prescrição, que é o prazo que o empregado tem para acionar o seu empregador, referente àquela relação de trabalho, ele não foi estendido ao doméstico. Neste ponto, surge o questionamento a respeito do prazo que o empregado tem para ajuizar uma ação contra o seu empregador. Bom, aqui nós temos algumas correntes. Há aqueles que entendem que o prazo é de 10 anos, porque não existe um prazo específico a esse respeito, que é o que está estabelecido no Código Civil, né? Ausente uma determinação específica, o prazo é de 10 anos. Há outra corrente que entende que, ainda que este direito, este inciso 29, não tenha sido estendido ao doméstico, aplica-se a regra da prescrição trabalhista. Esta é a corrente a qual nos filiamos. Entendemos que, por uma analogia também, já que esse inciso não foi estendido ao doméstico, devemos adotar um prazo prescricional de 2 anos para o empregado doméstico acionar o seu empregador na justiça e vice-versa, atentando para o fato de que, iniciada a ação dentro de 2 anos depois do término da relação de trabalho, o empregado terá direito às parcelas retroativas a 5 anos, que é a chamada prescrição bienal e quinquenal. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos de volta com o Saber Direito Responde a respeito dos direitos do trabalhador doméstico após a Emenda Constitucional 72. É obrigatório a folha de ponto para o controle de jornada do empregado doméstico? A folha de ponto é um documento que trará segurança à relação de trabalho. Então, nós temos que o empregador doméstico, ele não é obrigado por lei a fazer uma folha de ponto. Porque a lei é expressa em dizer que o empregador só tem esta obrigação quando ele tem 10 ou mais funcionários. Tendo uma quantidade inferior a este número, o empregador não é obrigado por lei a fazer um controle de jornada. Agora, em caso de uma ação judicial, o empregado doméstico que pedir horas extras terá de provar que as fazia. Então, nós vemos que a folha de ponto é de interesse especial do empregado doméstico. Agora, esta folha de ponto, ela deve ser assinada pelas duas partes, tanto pelo empregado quanto pelo empregador, para ter, então, a sua validade. Agora, em caso de processo judicial, existe a possibilidade do juiz trabalhista entender que o empregado doméstico ele não tem condições de produzir a prova necessária para comprovar que fazia hora extras, que é a chamada hipossuficiência para fazer a prova. Neste caso, o juiz do trabalho pode inverter o ônus da prova e, então, o empregador doméstico é que terá o interesse em apresentar uma folha de ponto que comprove que aquele empregado doméstico não fazia horas extras. Então, nós temos que a folha de ponto, por uma questão jurídica e processual, ela acaba sendo sim do interesse de ambas as partes, tanto do doméstico quanto do seu empregador, sendo sempre necessário que essa folha de ponto seja assinada por ambas as partes, o que colabora, inclusive, para que a folha de ponto esteja regular e de acordo com a realidade do trabalho desenvolvido. Os direitos garantidos pela Emenda Constitucional 72, eles são retroativos? Os direitos estendidos ao doméstico pela Emenda 72, eles não são retroativos. Em caso de contrato em curso, esses direitos, eles passarão a incidir da promulgação da Emenda Constitucional para frente. Emenda Constitucional promulgada no dia 2 de abril de 2013. Então, após o dia 2 de abril, a emenda passa a viger sobre contratos em curso. Agora, antes desta emenda, aí nós temos a aplicação da lei que existia anteriormente, que é a Lei 5859/72, que já tratava de direitos do empregado doméstico. A Constituição menciona no artigo 7º que, em relação ao trabalho do menor, é proibido o trabalho abaixo dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Eu pergunto à doutora se a doutora entende que seria possível celebrar um contrato de aprendizagem, contrato esse de aprendizagem com um menor a partir dos 14 anos para exercício do trabalho doméstico? Bom, labor como empregado doméstico aos 14 anos. Isto não é possível, seja por contrato de trabalho convencional ou contrato de aprendizagem. É importante deixar claro que o contrato de aprendizagem, ele tem como objetivo a formação técnico-profissional do aprendiz. Envolve também 3 partes: o aprendiz, a instituição de ensino e a instituição que fornece o curso de aprendizagem
com o objetivo de formação técnico-profissional. Não há que se falar em contrato de aprendizagem com um menor de 14 anos para trabalho doméstico, porque o trabalho doméstico, ele não vai conferir àquele menor de idade uma formação técnico-profissional e, principalmente, este contrato não pode ser feito com menor de 18 anos. Esse labor do doméstico, ele deve ser feito sempre com maiores de idade, acima dos 18 anos. Agora, caso o empregador doméstico tenha um empregado menor de idade, seja 16 ou 14 anos, todos os direitos devidos ao empregado doméstico serão também devidos a este menor. Não é possível o empregador alegar que não era um contrato de trabalho porque era menor de idade. Isso não é possível. Neste caso, será estendido ao menor todos os direitos estendidos ao doméstico adulto. É devido uma atividade adicional insalubre ao empregado doméstico? Nós temos um adicional correspondente, também chamado de adicional de insalubridade, mas este adicional de insalubridade, bem como o adicional de periculosidade, ele não foi estendido ao empregado doméstico. Então, este direito ao adicional de insalubridade não existe para o empregado doméstico. Nós entendemos que este adicional de periculosidade, enfim, talvez fosse devido para domésticos, inclusive, que laboram como seguranças patrimoniais, guarda-costas, né? Então, eu acredito que teria sido algo bastante interessante se este adicional também tivesse sido estendido ao doméstico, mas não foi. Então, não é devido. Tem sido cada vez mais comum em casas com pessoas idosas, pessoas enfermas que precisam de cuidados, a contratação de serviços de home care. E eu perguntaria à senhora nesse sentido, na medida que o empregado da home care está dentro da residência dos clientes, se ele poderia pleitear também um vínculo como empregado doméstico em relação à família que ele está cuidando dentro de uma residência. Bom, este caso especificamente, ele é o caso das agências de empregados domésticos. As agências de empregados domésticos contam com uma lei específica, que é a Lei 7195 de 1984. Esta lei estabelece expressamente que a agência, ela responde pelo empregado contratado pelo prazo de 1 ano. A agência será responsável por aquele empregado, bem como será responsável por todo o pagamento devido a este empregado, mas se porventura esta agência de empregados domésticos, que é uma agência intermediadora de mão de obra, faltar com a sua obrigação legal de pagar ao empregado os direitos dele, o empregado poderá sim acionar o seu empregador doméstico. Então, neste caso, o cuidador de idoso contratado através de home care, ele pode sim pleitear um vínculo direto com a família, caso a agência de colocação de mão de obra, né, a agência de home care, não pague ao empregado todos os direitos a que ele faz jus. O que diferencia a diarista da empregada doméstica? É algo bastante delicado a ser tratado. A lei, ela não estabelece uma diferença entre a diarista e a empregada doméstica. Esta diferenciação, ela é feita pela doutrina e também pelas decisões dos tribunais que, com o passar do tempo, estipularam que 1 ou 2 vezes de trabalho prestado na residência, o empregado será diarista.
3 vezes ou mais, o empregado será um empregado doméstico. E qual é a diferença prática desta periodicidade? O empregado diarista, que trabalha 1 ou 2 vezes por semana, não precisa ter a carteira de trabalho assinada. A carteira de trabalho só deve ser assinada em caso de empregado doméstico, que é aquele que trabalha 3 vezes ou mais durante a semana. Ao sair do seu trabalho, depois de ter cumprido hora extra, e porventura ele acaba sendo assaltado ao sair do serviço, ele pode sim recorrer a algum método na justiça para conseguir alguma indenização da empresa ou do empregador? Essa pergunta é bastante interessante. Infelizmente, numa situação dessa, o empregado ele não tem um direito específico que tutele a situação de ser assaltado depois de ter prestado hora extra, porque a parte da segurança pública, infelizmente, ela não está diretamente relacionada à prestação da hora extra. Então, não há aqui esse empregado doméstico recorrer. Bom, este foi mais um Saber Direito Responde. Agradeço a presença do Daniel, da Luciana, do Jefferson. Muito obrigada aos telespectadores e até a próxima. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.